Oi pessoal, canal C Nordeste aqui na área. Vamos passar a notícia aí do Clube Náutico Capibaribe e da Série B aí, os jogos que já foram realizados. Onde o Náutico jogou ontem dentro de casa e foi derrotado pelo Londrina. Vamos passar a notícia aí depois da nossa vinheta. Rodando a vinheta aí, canal C Nordeste. Oi pessoal, canal C Nordeste de volta aí na área para dar notícias aí do Náutico Recife e da Série B 2021, que já começou a ser realizada a 25ª rodada, a 6ª rodada do retorno. Mas de antemão aí, agradecer a Deus aí por mais um vídeo, agradecer a todos vocês aí inscritos, que são inscritos, que não são, aqueles que vão visualizar, e aqueles que ainda que vão se inscrever. Mas você que não é inscrito, quando visualizar, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like que é muito importante, ative o sininho aí na opção toda e deixe seus comentários aí no vídeo. Comente aí no vídeo. E todos os inscritos aí, sejam abraçados aí. Um abraço a todos os inscritos do canal C Nordeste e aqueles também que não são, que irão se inscrever. Vamos à notícia aqui do Brasileirão Série B, que já começou a ser realizada a 25ª rodada, a 6ª do retorno. E os jogos que já foram realizados foram o seguinte: Vasco 1, Cruzeiro 1, Guarani 2, Remo 0, Sampaio Corrêa 2, Brusque 2, Avaí 1, Goiás 0, Brasil 0, CRB 1, Náutico 1, Londrina 2. O Náutico perdeu em casa, nos aflitos. E hoje temos Vitória e Curitiba às 19 horas, Operário e Ponte Preta. E amanhã temos CSA e Botafogo do Rio às 19 horas, lá no Rio Pelé, em Maceió. Aí foi os jogos que já foram realizados pela 25ª rodada, a 6ª do retorno. Os 4 melhores colocados é Curitiba 48, Goiás 45, Botafogo 44, CRB 44 com a vitória de ontem. CRB foi a 44. O Guarani ganhou, foi a 41. E o Avaí ganhou, foi a 40. O Sampaio Corrêa empatou, ficou com 36. Náutico perdeu 35. Vasco empatou, ficou 34. Operário tem 34, joga hoje. O Remo perdeu, ficou com 33. CSA tem 32, joga amanhã com o Botafogo. Cruzeiro empatou, ficou 31. Brusque empatou, tem 29. O Vila Nova empatou, ficou 27. A Ponte Preta ainda vai jogar com o Operário, tem 26. O Londrina ganhou do Náutico, ficou com 24. O Vitória ainda joga, tem 24. O Confiança empatou, ficou com 18. E o Brasil perdeu, ficou com 19. Os 4 rebaixados: Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Com 24 pontos Londrina, 24 Vitória, 18 Confiança, 16 o Brasil. Se o Vitória ganhar e a Ponte Preta perder, o Vitória sai da zona do rebaixamento. Assim aí, essa classificação atualizada, faltando time jogar ainda. E vamos falar do Clube Náutico Capibaribe, que perdeu ontem dentro de casa por 2-1 para o Londrina. O Náutico que veio aí nessa queda aí terrível aí, uma queda grande mesmo, de primeiro lugar está em 8º, pode perder mais 2 posições aí, e já vai complicar, ficou mais complicado agora, 35 pontos, está 9 pontos para o G4, para se classificar aí, para passar para a Série A tem que ganhar 9 jogos, e 13 que faltam. Não é fácil, não está dando em ninguém, perdendo por lateral, perdeu com Confiança, perdeu com Londrina, empatou com Vitória e saiu aí, perdendo aí. O Náutico não tem um sistema de jogo, vive só de Jean Carlos e Vinícius. Sistema de jogo, eu assisti todos os jogos aí, o Guarani, o Remo, os times atacam, os times vão para frente, os times chutam a bola.
Não tem isso não. Assisti aí Sampaio Correia e Brusque. Sampaio Correia 2-0, o Brusque foi lá em busca, lutando, jogadores para sair jogando, jogadores e conseguiu empatar com 2 gols de Edu. Assisti o Confiança aí com o Vila Nova, era para Confiança ter ganho, jogando bola. Só o Náutico que não tem ataque, não chuta a bola para goleiro, não faz gol. É uma tumultuada de jogador ali, cada jogador ruim. Tem Chamusca entrar com o Thailson e coloca o equatoriano de centroavante, todo errado. Coloca o equatoriano lá de centroavante, bota esse Thailson, pelo amor de Deus, Thailson nem na bola pega, é de Javan errando, é Brian errando, coloca ele vai cruzar na área, na cabeça, cruza na cabeça do dedo, do pé do camarada e fica só vivendo de Giancarlo aí. É Giancarlo acima, é Giancarlo, não tem um meia que pega a bola, sai com essa bola, deu para os atacantes aí, inventando aí bota Luiz Henrique, aí complica. Rafael Ribeiro, Cano, Tanga, zaga tá terrível. O cara entra no meio dos dois, joga os dois em linha, o cara lança no meio, um não pega, outro não vai, e é aquela cachorrada e começa aí, eita, tá ruim. Tá ruim porque todos esses times aí, ele tem um estilo de jogo aí. Estilo de jogo, Chamusca não botou estilo de jogo ainda. Tá ruim, né, Chamusca? Abre o olho aí, porque ele tá ruim. Toda a verdade estava Álvaro, e Álvaro no centroavante, ele prende o zagueiro ali, aperreia, embora que não faça gol. Aperreia, mas já botava o equatoriano lá no lugar de Érico, e Vinícius lá. De Javan, pelo amor de Deus. Até Halden não está jogando nada. Está terrível aí. A diretoria não contratou. Um campeonato desse aí, tem que estar preparado aí 2 para cada posição. Só tem um lateral direito, um lateral não. E Helena, pelo amor de Deus. Não tem lateral, não tem ataque. Contrata Carlos Dantas não vai jogar. Aí terminou o campeonato e Carlos Dantas joga. Agora contratou aí Jailson. Contratou Jailson, vai. Para subir agora tá difícil. Fazer os 45 pontos aí. Ficar por aí. Essa reca de jogador ruim aí. Desse tempo todinho que eu sou pelo Náutico. Time ruim esse aí. Time terrivelmente ruim. Era o time batível, agora é o batível. Todo mundo tá no Náutico. E outra coisa, não vai dar no não. Com esse time aí não vai pro não. E pega o Serreira de volta, vai para todas as 2 partidas. Tome cuidado aí, porque o primeiro lá do G4 lá tá com 11 pontinhos de diferença aí. Perder aquele lá ganhar, complica, pai. Complica. Meio campo com Raul de Javão, o Náutico só quer driblar. A gente vê esse jogo aí desses times aí, ele não é 1-2 não, toque, é 1-1. O cara sai na defesa, já tá no ataque, quando já tá chutando, tem jogador que dribla. Eu vi um jogador no Brusque aí bom. Lá foi um jogo bom, ele do lado, Pimentinha lá do outro lado do Sampaio. Os times têm um estilo de jogo. Ataca, defende, contra-ataca, chuta a bola, o Náutico não chuta a bola pelo ar, a bola que o Náutico chuta entra. Contra o Botafogo, Giancarlo chutou, entrou. Contra o Londrina, chutou, entrou. A zaga do Náutico jogando aqui, Campo, Tanga aí. Rafael Ribeiro nunca era para ter voltado. Luiz Henrique era para ter para bem longe também. Diretoria não contratou ninguém. Vai contratar agora para quê? Fica na Série B aí. Olha aí, abre o olho aí. Abre o olho que está se aproximando lá do Z4 lá. Entrar ali agora. Série C de volta. Vamos reagir aí. Chamusca tem que buscar o estilo de jogo aí. Chamusca fica só com a mão no queixo. Um treinador morto, um treinador, sei lá. Não dá. Não dá porque tá difícil. Ficou mais difícil ainda. A gente vê aí o Vasco veio na dificuldade, mas o Vasco tá lá, ataca, faz gol, perde com o juiz roubando. Mas tem um estilo de jogo. Tem um jogador ali, vários jogadores para distribuir bola. Pra... O Náutico ia sair. O goleiro lá, como tá? Rafael. Aí bota para ele, leva uma emburrada. Hereda burro. Não é Hereda ali, é um burro mesmo. Hereda burrice mesmo, nem sabe como é o lateral, não sabe cruzar, não sabe marcar. E é complicado e fica esse joguinho com o Rafael Camutanga.
cara sair jogando bola com um campo-tangue, Rafael. Tem que ter um meio ali, ajudar Giancarlo, organizar a bola, sair, abrir, distribuir, para poder chegar lá. Aí, chamou-se. Se Carlos Antônio joga, Álvaro, tem que botar Álvaro. Bota o equatoriano lá, o Murilo na direita, o Vinícius da esquerda. Joga aí com o volante e já bota Jair para jogar, Jair e Giancarlo. Joga só com o Raul. Uma base que não tem um lateral, não tem um jogador que se... A base do Náutico aí, praticamente não tem ninguém. Não tem um jogador que se destaque, não tem um centroavante, não tem um lateral direito, um lateral esquerdo. Tá ruim, se tá ruim, piorou. E não vai ganhar por ele. Nesse jogo aí, sem o estilo de jogo, chama que fica só com a mão no queixo. E já isso foi contratado. Bota logo para jogar. Um volante só tá bom. É precisar ganhar aí. Bota Raul, Giancarlo e Jair. Murilo, Álvaro e Vinícius. A defesa tem que ser aquela mesmo. Não tem outro. Se bota Lohan, pior. Na esquerda se bota Rafinha, outra derrota. Se bota Matheus Trindade, pior ainda. Aí fica de Javão querendo driblar. Todo mundo quer driblar. É um dribladinho, não sabe tocar uma bola. Toca aqui, toca. Pra sair, sai daquela lentidão. Parece que estão tudo pesado, tudo se achando. Eu falei, tem jogadores que perdem no chão com humildade. O Náutico só perdeu para cima de baixo, Confiança, Londrina, Vitória. Ainda vai jogar Confiança lá, Brasil de Pelotas. Tá complicado. Vai pegar o Remo é um time tinhoso, dedicado. Tem que arrumar uma solução aí. O treinador aí, esse treinador aí, treinador morto na beira do campo, meu amigo, ainda entra errado. Bota o equatoriano de centroavante pra quê? O cara joga aqui pelas beiradas aqui do campo aqui, bota centroavante. Piorou, complicou, 35 pontos. O Guarani já ganhou, já tá com 41. O Avaí ganhou, tá com 40. Eu vi o jogo do Avaí ontem. O Avaí é pra cima ali, é titular, mas o Goiás também jogou. Mas o Avaí botou o Goiás no bolso. Porque tem um sistema de jogo. Os atacantes chutam, cabeceio, vai escanteio, vai pra lá, vem pra cá. Eu vi o jogo Brasil de Pelotas CRB. O Brasil perdeu, mas tava lá com os atacantes chutando. Mas o CRB na dele lá ali devagarzinho, fez um gol. Tá difícil. Ficou mais difícil ainda. Sinceramente, não vai correr não. Isso é um empate lá, é. Vamos reagir aí. Se não reagir, perder a próxima e lá de baixo ganhar, já vai ficar perto da zona do rebaixamento. Aí é complicado. Mas vamos na luta aí, vamos na guerra aí. Vamos crer que ainda dá ainda. E na guerra. Agora para dar tem que ganhar, porque tudo dá certo. E o Náutico ganha. Pô, não fazer nada. Contratou o Jailson aí. Na próxima eu vou falar do Jailson. Já tá aí. É jogar. Centroavante tem que ser um gafo mesmo. Bota o Álvaro aí, já para tentar, já tenta todo mundo dar. Bota 2 B aí, Giancarlo e Jailson e um volante aí só. Aquela zaga tem que, pelo amor de Deus. O Júnior Tavares tá muito devagar. Muito preso, muito sei lá. Passando aí a notícia do Náutico, da Série B. Felizmente o Náutico perdeu aí, de time batido passou a ser batido. Tá virando saco de pancada, vergonha aí da Série B. Vergonha aqui de Pernambuco, os times de Pernambuco, tudo faz vergonha. Santa Cruz vai para a Série D, Sport no abaixamento, Retorno classificou, Náutico nessa peleja aí. Vamos na luta. Vamos na luta. Vamos acreditar aí. Tem que reagir. Se não reagir, nem na Série B fica. Parou em 35 pontos, estacionou. Só quem faz gol é Giancarlo. Pelo amor de Deus. Tá difícil. Ficou muito difícil. Mas não está impossível não. E vamos na guerra. Obrigado aí. Quem vai visualizar aí, mas se inscreva no canal, deixe o seu like aí que é importante, comente no vídeo. Deus abençoe todos vocês. Siga Deus abençoado aí na sua vida aí, sentimental, trabalhista, seu projeto. Mas chega sempre aqui nesse canal. Sempre visualizando esse vídeo. Atualizei vocês aí sobre a Série B, sobre o Náutico Recife, que não está bem na terra. Nós estamos na luta. Um abração aí para todos os torcedores brasileiros e todos os torcedores nordestinos.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.